Boa noite, irmãos. Alegria poder estar mais uma vez aqui para compartilhar a palavra do Senhor com todos aqueles que estão nos acompanhando também pela internet e mídias sociais. Que Deus possa nos abençoar. Nessa noite nós estaremos refletindo na palavra de Deus no tema sobre graça. Vamos refletir sobre a graça de Deus, a atuação da graça de Deus nas nossas vidas. Por isso eu convido os irmãos que abram suas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Essa epístola, está dentro daquele grupo de epístolas que nós chamamos de pastorais. 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Foram filhos na fé de Paulo, né, que estavam agora exercendo o ministério, e ele escreve essas epístolas dando orientações para eles. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Bom, o apóstolo Paulo havia deixado, então, em uma de suas viagens, Tito na ilha de Creta. E deixou Tito, então, responsável por organizar as igrejas daquela região. A ilha de Creta é uma das ilhas mais famosas, né, que existe até hoje lá na Grécia. E lá tem várias cidades, né? Então Tito ficou responsável por organizar as igrejas naquelas cidades. Então ele começa orientando a Tito que na hora que ele fosse escolher os presbíteros, no caso os pastores, para pastorear aquelas igrejas, que ele fizesse algumas observações que nós encontramos aqui no capítulo 1. Observações essas que nós sempre usamos para a qualificação de um pastor. Né, o Felipe falou de manhã, né, do texto de 1 Timóteo, e esse texto aqui também de Tito. O apóstolo Paulo orienta-o com relação às qualificações de um pastor, as qualificações de uma pessoa para o ministério pastoral. Ele então caminha pela epístola e no capítulo 2, ele orienta para que Tito possa falar com cada grupo de pessoas sob a sua responsabilidade, né? Então ele dá essas orientações. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: quanto aos moços, quer dizer, falando para Tito falar para os jovens, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. E aí ele vai discorrendo sobre essas orientações. No versículo 11, ele fala o motivo pelo qual aquelas pessoas, aqueles grupos de pessoas deveriam seguir aquelas orientações e viver daquela maneira. Por que as pessoas deviam viver de uma maneira digna? Por que as pessoas deveriam seguir aquelas orientações? E aí ele começa dizendo, porque a graça de Deus se manifestou. E aí ele faz aqui uma explicação muito importante, imprescindível para as nossas vidas, acerca da graça do Senhor. Nós vemos, se a gente for pesquisar, quantas vezes, né, essa palavra graça é falada na Bíblia, quantas vezes essa palavra graça aparece na Bíblia, e a graça realmente é um tema importantíssimo para a vida da igreja, para a vida da cristandade. Tanto é que a graça foi um dos pontos que motivou Martinho Lutero na Reforma Protestante.
como nós sabemos, né, ele tinha aqueles princípios, os 5 princípios: só a fé, só a Escritura, só Cristo, somente a glória a Deus e somente a graça. Não mais teria necessidade de as pessoas pagarem pela salvação ou praticarem a indulgência. Então a graça é um tema muito importante. E o que seria a graça? É claro que a gente não tem um conceito completamente fechado e definido, mas nós sabemos, né, como o senso da maioria, que a graça é o favor imerecido de Deus. Deus presta um favor para o ser humano que o ser humano não merece. Isso é graça. Ele presta esse favor mediante a qual a penalidade merecida e consequência é suspensa e todas as bênçãos positivas são concedidas. Então os irmãos imaginam que privilégio ser agraciado por Deus, que privilégio ser alvo dessa graça e receber essa graça. A graça também, segundo um teólogo aqui, ele deu uma definição muito importante. A graça é o amor operando na redenção. Amor que persiste apesar do pecado. Amor descendo ao nível do indigno e do culpado. E este livre favor divino é recebido mediante a fé. Então, como nós vimos aqui, a graça, ela está disponível para todo ser humano. Mas o ser humano a recebe, o ser humano participa dessa graça mediante a sua fé. É uma atitude que ele tem que tomar, como diz lá em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então o ser humano, através da sua fé, ele se faz participante dessa graça de Deus. Dessa graça que está disponível para todas as pessoas. Então, no sistema graça e fé, Deus redime o homem de modo totalmente à parte dos seus méritos pessoais. E não em cooperação com o mesmo. Então, é importante enfatizar esse ponto da graça, né? Esse aspecto da graça. O homem não tem mérito nenhum na salvação, naquilo que ele faz, naquilo que ele realiza. É a graça de Deus em nossas vidas. Então, no versículo 11, como nós lemos, ele começa dizendo: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isto é, na plenitude dos tempos. Então ele olha aqui um aspecto do passado. Ele está falando do aspecto do passado com relação à graça. Na plenitude dos tempos, por ocasião do advento de Cristo, a graça então estava ali se manifestando a todos, a todas as pessoas. Então, quando ele fala aqui, a graça se manifestou a todos os homens, isto é, a graça ela se manifestou a todos os tipos de pessoas, independente de quem quer que elas sejam. Os irmãos se lembram lá no início da igreja primitiva que existia aquela discussão, aquele conflito com relação à proclamação do evangelho, à aceitação do evangelho, que muitos acreditavam que o evangelho seria apenas para os judeus, não para os gentios. Então o apóstolo Paulo faz com que Deus faz com que Pedro tenha uma visão e tenha todo o esclarecimento com relação ao evangelho também alcançar os gentios. Então, a graça, ela não é exclusiva para um grupo de pessoas. A graça, ela não é exclusiva para um determinado perfil de ser humano. Não. Está disponível para todas as pessoas. E nem exclui qualquer grupo de ser humano, independente da sua origem. A graça, ela se manifesta a todos, como o apóstolo Paulo diz aqui. Todos podem ser alvos da graça
de Deus. Então ele reforça aqui que a graça não é exclusiva de um grupo. E é importante nós enfatizarmos, quando nós lemos esse versículo, que o apóstolo Paulo não está falando sobre o universalismo. O universalismo é a doutrina que acredita que, pela bondade de Deus, todos os homens vão se salvar. Independente se eles creem em Cristo ou não, independente de nada. Todos vão se salvar. Então, ao ler esse texto assim, de uma maneira despretensiosa ou despercebida, as pessoas podem até querer usar esse versículo como argumento para dizer que não importa o que a pessoa faça, ela vai ser salva. Essa é a doutrina do universalismo. E o apóstolo Paulo não está falando disso. Ele está falando que todas as pessoas podem ser alvos da graça de Deus, independentemente de quem quer que elas sejam. E muitas vezes, irmãos e irmãs, nós não conseguimos entender essa manifestação da graça de Deus, porque nós temos o nosso próprio senso de justiça, e nós temos que entender que a justiça de Deus não é igual à nossa. Às vezes, quando nós nos deparamos, até mesmo com o testemunho de alguém que foi alcançado por essa graça, o testemunho de uma pessoa que teve uma vida completamente distorcida, uma vida completamente errada, uma vida até mesmo que cometeu determinados crimes, muitas vezes nós questionamos por que aquela pessoa hoje está bem. Ela não merecia. Por mais que nós lemos, falamos e acreditamos que a graça é um favor imerecido, no fundo nós imaginamos que aquela pessoa ali não merecia. Aquela pessoa ali que foi transformada pelo poder de Deus me fez tanto mal, ou fez tanto mal às outras pessoas, ela não merecia ser alcançada. Como pode aquela pessoa que cometeu tantos crimes, hoje em dia, serve ao Senhor e foi alcançado e recebe as bênçãos de Deus? Se para nós é difícil, imagine para as pessoas que estão lá, como a gente pode dizer, no mundo, que não são cristãs, e nós cansamos de ouvir isso, que a pessoa fala, fulano de tal fez isso, fez aquilo outro, pintou e bordou, e hoje em dia é um crente. Aí é que nós temos que falar, é a graça de Deus. Nós não conseguimos nem muitas vezes entender, mas a graça de Deus realiza essa obra. Ela se manifesta na vida da pessoa e faz com que até mesmo aquela pessoa que aos nossos olhos mereceu o pior castigo possível, seja salva e seja transformada. Essa é a graça de Deus. E é por isso que a gente tem que entender que a graça de Deus está relacionada também com a sua soberania. A graça de Deus está relacionada com a sua soberania. Então, se às vezes nós olhamos a manifestação da graça de Deus e nós não entendemos, nós temos que aceitar e acreditar que foi a soberania de Deus que se manifestou ali naquela situação ou na vida da pessoa. E em relação à soberania de Deus, irmãos, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Romanos, que é um capítulo importantíssimo, fala sobre o tema da soberania de Deus, olha o que o texto do versículo 20 do capítulo 9 de Romanos diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então, quem somos nós para questionar, para falar, para debater sobre a ação de Deus na vida das pessoas, sobre a manifestação da graça de Deus? Então, a graça de Deus, ela está relacionada à sua soberania. Então, a gente viu aqui no versículo 11, que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. E nós devemos sempre proclamar esta verdade. Todos podem ser alcançados por essa graça, independente
de quem a pessoa seja. E ela se manifesta, versículo 12, educando-nos. Quer dizer, a graça nos instrui, a graça nos educa. A graça não é um conceito abstrato que fica só na área do pensamento, ou das suposições, ou da filosofia. Não. A graça nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Muitas pessoas, a gente observa, quando a gente fala, né, assim, e cita esses exemplos, é porque nós já lidamos com pessoas e já conversamos com pessoas dos mais diversos pensamentos, né, e teologias. Então, a gente entende, né, que muitas pessoas pensam assim porque nós já convivemos com pessoas que pensam assim, até hoje. Então, as pessoas às vezes questionavam que, ao enfatizarmos a graça de Deus, o favor imerecido de Deus na vida do ser humano, nós estaríamos incentivando uma vida ímpia. Nós estaríamos incentivando um comodismo em relação ao pecado, porque a pessoa iria sempre justificar aquela vida que ela leva por causa da graça de Deus. Mas a graça de Deus, ela não pode ser utilizada para fins malignos. A graça de Deus, ela nos educa para nós rejeitarmos a impiedade e as paixões mundanas. E sabe por quê, irmãos? Nós não devemos usar a graça para fins malignos, porque ela não elimina, nós temos que ter consciência disso, a lei da colheita segundo a semeadura. Porque a graça também reforça a responsabilidade humana. Então eu não vou me acomodar naquilo que eu faço, eu não vou me acomodar com a minha vida por causa da graça de Deus, porque eu tenho as minhas responsabilidades, porque eu conheço a lei da semeadura, da colheita e da semeadura. Então, quando nós enfatizamos que a graça, principalmente a manifestação do amor de Deus, de maneira alguma nós estamos incentivando uma vida ímpia. Nós estamos incentivando que a pessoa viva uma vida afastada do Senhor. Então a graça não nos faz acomodar-nos no pecado. E o apóstolo Paulo disse isso lá em Romanos 6:1. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo algum ou de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então nós não vamos viver uma vida de pecado para enxergar a manifestação ainda mais da graça de Deus nas nossas vidas. Porque nós morremos para o pecado, e ele é enfático ao afirmar isso aqui em Romanos 6:1. De modo algum, o pecado não pode ser um subterfúgio da graça. Em Romanos 12:2 ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é porque nós acreditamos na manifestação da graça do Senhor nas nossas vidas, não é porque nós somos alcançados pela graça do Senhor, que nós vamos nos conformar com o pecado, que nós vamos nos acomodar com o pecado. A graça, meus irmãos, ela gera transformação que a religiosidade é incapaz de fazer. Porque é o que diz o texto aqui, ela nos educa para nós rejeitarmos a impiedade e as paixões mundanas, e para vivermos de uma maneira sensata, justa e piedosa.
Então a graça, ela gera transformação. E a religiosidade, ela é incapaz de fazer isso. A religiosidade, muito pelo contrário, ela produz culpa, desespero, porque tem os olhos no passado. Agora a graça, ela oferece o perdão, a paz, a vida e a liberdade. Então nós morremos para o pecado, estamos vivendo para Deus. E a morte do pecado é a separação do poder do pecado sobre as nossas vidas. O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque a graça de Deus se manifestou. Nós não somos mais escravos do pecado. Então nós não temos e nós não vamos nos conformar e nós não vamos nos acomodar com o pecado nas nossas vidas. Porque a graça de Deus se manifestou para que vivamos uma vida de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus propósitos. E esse texto também nos diz, irmãos, que nem aquilo que nós realizamos, nem a nossa vida, é interessante a gente perceber isso. A nossa vida sensata, justa e piedosa que nós levamos ou deveremos levar, nem isso é mérito nosso. É por isso que o texto e toda a Bíblia nos adverte, e é por isso que a Bíblia nos orienta a não termos nenhum tipo de orgulho espiritual. Eu não posso me gabar por aquilo que eu sou, por aquilo que eu faço. Eu não posso me achar mais importante que ou um ou outro irmão. O diácono Carlos Marcos falou isso hoje pela manhã. Então a graça, ela nos coloca no mesmo patamar, porque tudo aquilo que nós somos, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, a nossa vida consagrada e santa a Deus que nós alcançamos, tudo isso é pela graça de Deus. Nós não temos mérito nenhum, porque ela aqui, o texto diz, nos ensina a viver uma vida justa e sensata. Então, até a vida que nós levamos consagrada, ela não é mérito nosso. E também nós não temos, irmãos, condições por nós mesmos de viver uma vida consagrada ao Senhor. Nós fazemos até a nossa parte, mas se não fosse a graça de Deus em nossas vidas, o que seria de nós? E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:10, é interessante. 1 Coríntios 15:10 ele diz, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele está reconhecendo que tudo aquilo que ele era como apóstolo, né, o maior escritor das cartas do Novo Testamento, o maior missionário que a gente conhece, tudo aquilo que ele era, ele estava reconhecendo, pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, os irmãos entendem o que o apóstolo Paulo estava falando com relação à graça de Deus na vida dele? A graça de Deus foi manifestada e nós sabemos que principalmente na vida dele, né, para aquelas pessoas que viviam naquela época, elas provavelmente tiveram o mesmo pensamento que eu citei no início da mensagem. Imaginem só, o apóstolo Paulo pegava os cristãos e levavam os cristãos para serem mortos. O apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja e de repente ele, alcançado pela graça de Deus, se torna um servo. Imagina como os irmãos daquela época, a gente vê no texto bíblico de Atos aqui, como foi difícil, como as pessoas ainda rejeitaram o apóstolo Paulo, porque não estavam entendendo que a manifestação da graça de Deus havia caído sobre ele, havia se manifestado na vida dele. Então, a graça de Deus,
ela se manifesta na nossa vida e ela não pode se tornar vã, ele diz aqui. Antes, ele trabalhou. Então, a graça de Deus, quando manifesta-se na nossa vida, ela não pode também se tornar vã. Nós devemos pedir a orientação do Senhor, clamar a Deus, para que sejamos usados por Ele através da sua graça em nossas vidas. A graça de Deus há de gerar em nós uma vida de gratidão, de amor e de serviço. Ela não pode nos tornar inoperantes. Então, esse também é um outro argumento que as pessoas às vezes usam. Eu já vi as pessoas falando que muitas igrejas estão acomodadas por causa dessa situação. Se acomodaram. São aqueles cristãos 3S, salvo, sentado e satisfeito. E aí, a graça de Deus se manifestou na minha vida, eu preciso fazer o quê? Nada? Vou ficar aqui sentado no banco, participando, não vou mover uma palha, não vou fazer nada para ajudar ninguém, não vou me preocupar com nada. Mas a graça tem que gerar em nós gratidão, amor e serviço, como o próprio apóstolo Paulo disse aqui no texto que nós lemos anteriormente. Eu preciso me apresentar no serviço do Senhor, porque eu fui alcançado pela graça do Senhor, porque eu fui alcançado por essa dádiva e essa bênção do nosso Deus. Em 1 Coríntios 15, 18, o apóstolo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. A graça nos faz entender que é um privilégio servir e que os nossos talentos, como eu falei anteriormente, não são méritos nossos e sim um favor de Deus. Então a graça precisa fazer isso em nossas vidas. Nos fazer entender que é um privilégio, é uma bênção servir a Deus. Imagine se as pessoas entendessem que servir ao Senhor é um privilégio e não uma obrigação. Que servir ao Senhor é uma dádiva. Que servir ao Senhor é um gesto de gratidão, porque fomos alcançados por essa graça. Fomos alcançados por esse favor que nós não merecíamos. Por mais que lá no fundo a gente imagina que eu sou muito bom, eu faço só o bem, eu faço só coisas boas, e eu mereço isso, aquilo outro. Mas nós temos que entender que nós não somos merecedores de nada. É a graça de Deus nas nossas vidas que nos concede as bênçãos celestiais e principalmente a bênção da salvação. Então, a graça, ela nos afasta das paixões mundanas e da impiedade para que vivamos essa vida sensata, justa e piedosa. E nós devemos procurar viver assim também para a glória de Deus. No versículo 13, ele continua dizendo: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Os irmãos perceberam que ele falou sobre o aspecto passado, é a abrangência da graça, o aspecto passado, porque se manifestou em Cristo, no advento de Cristo. No aspecto presente, porque nós temos que glorificar ao Senhor, porque a graça nos ensina a viver de uma maneira justa e sensata, e nós devemos fazer com que essa graça não seja vã em nossas vidas, e também no aspecto futuro, porque ele diz aqui que nós aguardamos a bendita esperança da manifestação da glória do Senhor. Isto é, ou quando nós não fizermos mais parte dessa terra e estivermos com o Senhor, ou na segunda vinda de Cristo. Então a graça, ela nos traz essa esperança. Por quê, irmãos? Porque nós fomos salvos por ela. É a graça
que nos assegura que a salvação será finalmente completada nos remidos, no caso daqueles que tiveram que confiaram em Cristo. É a graça que nos leva da conversão à glorificação final. É a graça que nos sustenta. É a graça que nos assegura a salvação eterna e a certeza de que nada vai nos separar de Cristo Jesus. Então os irmãos entendem, e nós devemos também enfatizar, por mais que nós respeitemos quem pensa diferente, nós devemos entender que não existe a possibilidade para aqueles que foram realmente alcançados pela graça de Deus, os que foram realmente alcançados pela graça de Deus e foram salvos por Cristo Jesus, não existe a possibilidade de perder a salvação. Por quê? Porque a graça de Deus é que nos mantém salvos com essa viva esperança da glória eterna. Porque se nós imaginarmos que nós podemos perder a salvação, a graça já não teria mais sentido. Porque eu seria salvo pelos meus próprios méritos. Eu seria salvo pelas minhas próprias atitudes. Então é por isso que não há sentido a gente acreditar e entender que o cristão possa perder a salvação, porque é a graça que o sustenta. Se lembra, como eu falei anteriormente, que a graça, ela gera vida, e a religiosidade nos traz um peso, porque muitas pessoas que até são consideradas cristãs, vivem como se não estivessem debaixo da graça de Deus. Vivem sobre o jugo da religiosidade. Eu estou falando isso porque eu já ouvi, como eu falei com os irmãos, da boca de muitas pessoas. As pessoas, elas servem a Deus. Tem pessoas que acham que se elas não evangelizarem, elas vão perder a salvação. Tem pessoas que acham que se elas não cumprirem ali os rituais da religião ou as normas da igreja, que a igreja impõe, elas vão perder a salvação. Então, elas, no pensamento delas, elas precisam trabalhar durante toda a sua vida para alcançar o prêmio final, para alcançar a salvação. Mas se nós pensarmos nisso, nessa possibilidade, a graça não teria sentido. A graça é o favor de Deus. Mas é bom enfatizar, como eu falei anteriormente, não é porque nós pensamos assim que nós vamos nos acomodar com o pecado. Não é porque nós pensamos assim que nós não vamos servir ao Senhor, porque a graça gera a gratidão e que nos impulsiona a servir a Deus. Isso não é motivo, e isso não é justificativa para nós vivermos acomodados. Então, a graça de Deus é que nos preserva até a volta de Cristo. Então a graça de Deus nos faz ter essa segurança. Eu não vou viver uma vida dominada pelo pecado. Eu não vou viver sobre o jugo do pecado. Mas se eu cometer um erro, eu não vou sair debaixo da graça de Deus, como as pessoas às vezes falam. Eu não vou perder a salvação. Porque a graça de Deus, ela se manifesta na nossa vida. E eu vou viver, sim, sempre em gratidão ao Senhor. Servindo ao Senhor por amor, não por medo. Vindo à igreja com alegria e satisfação, não com medo. Porque eu vivo debaixo da graça de Deus.
Qual tem sido a nossa atitude diante dessa maravilhosa graça de Deus? Como nós temos reagido? Será que ela, como o apóstolo Paulo disse aqui, ela tem sido vã em nossas vidas? Ou nós temos manifestado essa graça através da nossa gratidão e do nosso amor? Temos usado a graça como desculpa para o pecado, para o comodismo ou a irresponsabilidade? Ou temos vivido em santidade, servindo ao Senhor com humildade? Pois recebemos algo que nós não merecemos e não há esforço nenhum, mérito nenhum da nossa parte. Que nós possamos desfrutar da graça do Senhor, descansarmos nele, sabendo que uma vez alcançados por ela, permaneceremos no Senhor e nós o glorificaremos por tão grande privilégio. Aqui na própria epístola de Tito, no capítulo 3, no versículo de 4 a 7, ele confirma tudo isso, o apóstolo Paulo, quando ele diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meus irmãos, diante de tudo aquilo que nós falamos e expomos aqui sobre a graça, só nos resta agradecer, agradecer, agradecer. Só nos resta louvar, louvar, louvar. Porque como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 5:20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quando nós temos essa consciência de que nós não tínhamos ou nós não temos mérito nenhum para ter aquilo que nós temos, principalmente a salvação, a nossa vida se explodirá de alegria, de regozijo na presença do Senhor, de vontade de servi-lo, porque nós fomos alcançados por essa graça. Então, como eu falei, só nos resta louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele nos alcançou. E pela fé que nós tivemos em Cristo Jesus, nós podemos desfrutar dessa grandiosa bênção que é a graça de Deus em nossas vidas. E que possamos proclamar às pessoas, que possamos falar para as pessoas, para que elas também possam ser alcançadas por essa graça, independente do que elas fizeram no seu passado, independente do que elas estão fazendo no presente, elas podem ser alcançadas, porque a graça transforma a vida das pessoas. Ela nos educa a viver uma vida consagrada ao Senhor, que possamos estar sempre proclamando essas verdades, para que o nome de Deus seja cada vez mais exaltado através das nossas vidas. Amém?